Bom, gente, nessa última aula expositiva do curso, eu queria discutir com vocês alguns exemplos de cadeias de Markov, no caso que eu tenho continuidade no tempo e no espaço, ou seja, cadeias contínuas, tempo e no espaço. E o primeiro problema que a gente teria que é exatamente visualizar, né, como é que seria a cara desses processos, como é que eu poderia especificar eles, porque eles são um pouco mais sutis do que os processos que a gente estava estudando até agora. A ideia é que você vai meio que ter um estado X, que vai depender do tempo, e eu poderia pensar nesse X e T como sendo já a realização de uma certa simulação. Aqui tentando visualizar como que seria a cara desses processos. Tipicamente, esse estado X e T, né, que vai ser o estado na reta real, ou no plano, ou no espaço, etc., ele vai ser uma função, se você encarar ele como uma função, é uma função com as seguintes propriedades. É uma função contínua e não diferenciável, que eu vou colocar em aspas isso aqui, em todos os instantes t. Isso daqui, na verdade, tem um significado técnico um pouquinho maior, mas a gente precisaria de noções de teoria de medida. E uma outra coisa também é que isso daqui, na verdade, do ponto de vista de ser uma realização de uma simulação, vai ser um evento. Na verdade, você tem que, a probabilidade desse evento acontecer 100%. Ou seja, a probabilidade do seu resultado ter essas propriedades é 100%. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas simulações do primeiro processo que a gente vai estudar, que é o processo de Wiener, que é basicamente a caminhada aleatória, contínua no tempo e contínua no espaço. Então, aqui a gente tem o gráfico de uma simulação do processo de Wiener no plano, ou seja, basicamente estou fazendo um X e um Y, que são dois processos de Wiener, cada um deles independente um do outro. E lembra bastante o que a gente já viu da caminhada aleatória no Z2, lá atrás, quando a gente está fazendo essas simulações lá na aula prática. E o que eu vou fazer aqui, eu vou começar a dar zoom nessa simulação em determinadas regiões, para mostrar que a cara da trajetória nunca deixa de ser ruidosa. Na verdade, aqui, eventualmente, você vai chegar no limite da resolução que eu estabeleci quando eu estava fazendo a simulação, mas o ponto é que o processo ideal não tem esse limite. Ele vai ser sempre, cada vez, mais ruidoso. Essa ideia de você ter uma coisa que é contínua, mas não diferenciável em todos os pontos, é basicamente um fractal, essencialmente. Não importa o quanto você dê, o zoom você sempre tem mais ou menos o mesmo tipo de estrutura. Como aqui é um bagulho aleatório, você não vai ter autossimilaridade, essas coisas, mas você tem uma coisa que é estatisticamente indistinguível. Você não consegue pegar um naco disso daqui e saber se você está olhando para o todo ou para a parte. Aqui dá para começar a ver o limite de resolução, já começa a ver que tem uns pedaços que parecem segmentos mesmo. Você chegar mais perto, que já começa a ver bem melhor esse limite. Chegar mais perto ainda, aqui, você já está olhando uma coisa que não parece ser descontínua em todos os pontos, mas isso daqui é por causa do limite da simulação. Se você refinasse essa simulação em cima desses dados, você ia voltar a ver o mesmo nível de ruidez que você está vendo lá atrás. Então, agora, eu vou, primeiro nesse vídeo aqui, passar por algumas maneiras como eu poderia especificar um processo desses. A primeira maneira, que é o que o Ross usa mais no livro dele, é eu definir meu processo estocástico definindo essa distribuição. Vamos tentar entender o que significaria essa distribuição. O que a gente teria aqui, né, com linha maior do que t? O que eu estou usando como informação nessa distribuição? Estou usando o estado do meu sistema no tempo t era x. Eu estou tentando descrever o estado, a estatística do meu estado
num tempo posterior. Essa daqui é a distribuição do tempo t', dado o estado em t, como uma condição inicial. Isso é uma coisa que a gente pode fazer quando o processo é uma cadeia de Markov, porque aí, né, se eu tenho esse instante que eu estou usando como condição inicial, isso é tudo que eu preciso para descrever instantes posteriores. Tem fraquezas, tem forças nessa maneira de se descrever o seu processo. A coisa útil é que ele vai te dar uma descrição super clara de como é que você, por exemplo, simula esse processo. Você tem literalmente aqui uma prescrição do que você tem que fazer para sortear o seu estado no tempo t'. Você tem o seu estado no tempo t, você pode usar essa descrição para sortear um tempo posterior, daí você usa esse tempo novo como uma condição inicial para sortear um tempo posterior e assim por diante. E você consegue, então, estudar o seu processo, se você pensar assim, eu quero saber qual é o estado nos determinados instantes de tempo. Você consegue fazer isso com essa descrição. Uma fraqueza dessa descrição é que você não tem muito claro o que está gerando essa evolução estocástica no tempo. Pelo menos não em geral. No caso do processo de Wiener, essa descrição, na verdade, vai permitir a gente entender de maneira um pouco melhor o que está gerando isso daqui. Então, para esse processo, a gente tem o seguinte. E nesse intervalo de tempo delta, é basicamente o t' menos o t nessa descrição, a gente tem o seguinte. Ou seja, o meu estado num instante de tempo t mais delta vai ser uma variável normal, com uma média igual à minha condição inicial no tempo t, e um desvio padrão igual ao certo zero, um certo desvio inicial vezes raiz quadrada de delta. Isso aqui me permite dar uma descrição, né? Pode não ser 100% óbvio a partir disso aqui, mas me permite dar uma descrição de x de t mais delta menos x de t. E aí você pode descrever esse processo, que é o processo de Wiener, em termos de um passo. Exatamente como a gente fazia na caminhada aleatória. E com isso aqui você vai ter a seguinte evolução temporal, x de t mais delta igual a x de t mais raiz quadrada de delta, n, onde esse n é normal, média zero e desvio padrão 1. Você é uma variável normal padrão. Então você pode sortear sua simulação usando essa ideia. Você vai sorteando variáveis normais e aí você vai simplesmente somando. Isso vai te dando a sequência de pontos. Então, se você quiser saber, por exemplo, nos instantes de tempo t igual a 0, t igual a 1, t igual a 1,5, t igual a 3, começando na origem, que eu vou ter 0. Que eu vou ter um N1, que eu vou ter x de t igual a N1 mais raiz quadrada de 1,5, 1 sobre raiz de 2, mais um N2, e aqui você vai ter um N1 mais 1 sobre raiz de 2, N2, mais raiz de 3 meios, N3. Onde, né, os N1, N2, N3 são independentes, igualmente distribuídos. Eles têm que ser independentes, porque senão isso aqui não seria uma cadeia de Markov. Ou seja, o passo que eu dei lá atrás não pode influenciar o passo que eu vou dar lá para frente. Então, isso daqui está me dando uma caminhada aleatória em R, mas você pode usar esse processo para criar caminhadas em R2, R3, etc.
A ideia é que se eu tiver um x de t, y de t, z de t, todos eles processos de Wiener com parâmetro sigma. Agora que eu lembrei aqui, você vê que eu não usei o sigma aqui, né? Esse aqui seria exatamente o caso em que o sigma é igual a 1. Senão você deveria ter todos os casos multiplicados por sigma. Só um detalhezinho que eu esqueci ali. Etc. Mas voltando aqui. Se eu ter essa caminhada nos reais, e se eu tiver, por exemplo, 3 processos, eu posso usar esses 3 processos independentes. Porque um está fazendo não influencia o outro. Para criar uma caminhada no R2, no R3, etc. Como é que eu faço isso? X de t, y, t. Vai ser uma caminhada no R2. X de t, y, t, z de t. Vai ser uma caminhada no R3. Assim por diante para dimensões maiores. Esta aqui é a primeira maneira de você descrever, né, um processo estocástico contínuo no tempo, contínuo no espaço, que é basicamente você dar qual é a distribuição que faz a evolução temporal dele. Você me dá aquela distribuição condicionada, aí dada a condição inicial, você sortear estados futuros. Uma outra maneira que aparece bastante quando você está modelando é a ideia que você tem uma equação diferencial ordinária com aleatoriedade. Isso aqui a gente vai chamar, na verdade, de uma equação diferencial estocástica, né? Se olhar em inglês, seria SDE. Então, ela é meio que diferente das equações que a gente lidou até agora, né? As ordinárias. Você vai ter um termo lá que ele meio que é um ruído na sua equação. O primeiro tipo dessas equações são as chamadas equações de Langevin. Que, de certa forma, elas são equações formais. Elas são meio vagas no que elas querem dizer. Depois eu vou mostrar a Langevin, eu vou mostrar as equações de Ito, que são um pouquinho mais precisas no que elas significam. Então, aqui uma equação de Langevin que me daria o processo de Wiener é a seguinte. E essa aqui me dá uma interpretação completamente diferente do que significa o processo de Wiener. A ideia é que aqui V teria uma velocidade. Estaria aqui meio modelando uma coisa física, né? Estaria pensando que você tem uma massa multiplicando aqui. Então essa aqui vira massa vezes aceleração, só que seria uma força. E aí esse eta de t é um ruído branco. Aspas, aqui eu não vou entrar em muito detalhe o que eu quero dizer com esse ruído branco. Mas a ideia toda é que você está tentando descrever uma partícula que está sendo submetida a forças aleatórias. E você está descrevendo a velocidade. A velocidade dela, seja em R, R2, R3, dependendo de quantas dimensões estiver modelando, você pode pensar no V de t como sendo um processo estocástico. Tipo Wiener, que vai ter um sigma que vai depender desse parâmetro d. Que é basicamente a intensidade dessa força. O que você estaria realmente tentando modelar com isso daqui? A ideia é que você tem lá a sua partícula, né? E o fenômeno físico que está mais relacionado com o processo de Wiener é o movimento browniano, que é a ideia quando você tem uma partícula suspensa num fluido, e essa partícula ela está entrando em contato com as moléculas do líquido, né, do fluido onde ela está. Essas moléculas têm velocidades que você desconhece, mas elas estão colidindo e transferindo momento para sua partícula. Como elas estão transferindo momento, o momento da sua partícula está mudando e forças são variações instantâneas de momento. Então, essas trocas de momento dessas partículas vão estar se manifestando como uma força na sua partícula. Só que você não sabe o momento dessas partículas.
Então você também não sabe essa força. Então ela é uma variável aleatória, exatamente essa ideia do ruído branco na sua equação diferencial. Tornando um pouquinho mais rigorosa essa ideia, a gente tem as equações Ito. Mas a ideia é que as equações de Ito meio que já assumem que você sabe o que é um processo de Wiener. Então elas não são tão úteis para o processo de Wiener. No caso aqui, a equação de Ito seria basicamente o seguinte: dx igual a sigma dwt. Ela é uma relação entre diferenciais, digamos assim. E a ideia é que isso daqui seria a diferencial do processo de Wiener. O que você está querendo dizer com isso é que se, por exemplo, eu integrasse esses símbolos aqui entre dois instantes, você tem uma coisa assim. A integral de A, Tzinho mais delta, derivada no tempo, integrado no tempo. E aqui você teria x de t mais delta, menos x de t do lado esquerdo, e aqui você teria sigma vezes exatamente qual seria a variação num instante de tempo delta de um processo de Wiener, ou seja, o resto de delta vezes n. Então, a ideia é que esse dwt ele é basicamente um símbolo, e quando você integra ele, você faz essa integral, você chega nesse resultado. O resultado dessa integral seria uma variável aleatória. Então, com isso aqui você já consegue ter uma ideia um pouquinho mais sólida. Mas no final do dia, o que você está fazendo é exatamente a mesma coisa. Aqui, basicamente, o eta de t do Langevin seria basicamente dwt dt para o Ito. Você tem essa conexão entre as duas coisas. Agora, no próximo vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês o processo de Wiener por um outro lado, mostrando que você consegue partir da caminhada em Z e chegar na caminhada em R, tomando alguns limites. Basicamente, eu vou fazer alguns limites, principalmente coisas relacionadas com escala, e no final do dia a gente vai chegar exatamente numa caminhada em Z que vai ter uma interpretação parecida com o que eu pensaria a primeira equação de Langevin, a primeira equação de Ito, ou seja, eu tenho um estado que está sendo influenciado aleatoriamente por uma certa fonte de ruído que está funcionando mais ou menos como uma derivada do meu estado. E aqui no final do dia a gente vai chegar exatamente no que seria a equação mestra. Vai permitir a gente checar aqui aquela descrição em termos de uma distribuição condicionada realmente está descrevendo o mesmo processo que esses caras. É tudo o processo de Wiener. E essas equações mestras aqui, elas também têm um nome especial, são as equações de Fokker-Planck.